Bom, galera, agora a gente vai estar falando sobre a próxima função aqui, que é a função afim. Bom, a função afim, pessoal, ela é definida aí dos reais para os reais, tá? E a expressão dela é dado por ax mais b. Ou seja, agora sim a gente está com o polinômio do primeiro grau completo, né? Porque o ax da função linear, o ax, ele era um polinômio de primeiro grau, né? Ó, 2x, 3x, 4x, isso aqui são todos polinômios de primeiro grau, só que eles não são polinômios completos. Agora a gente está somando o b, e aí a gente vai ter então um polinômio completo, tá bom? O a, pessoal, ele tem que ser diferente de zero, tá? Igual na função linear, mas ele pode ser qualquer número real, ele só não pode ser diferente, ele só não pode ser zero, tá? E o b aí, ele pode ser qualquer coisa. O b, inclusive, pode ser zero. Se o seu b é zero, o que vai acontecer? A sua função afim, ela vai se transformar em uma função linear. Isso significa que as funções lineares, elas são um caso particular da função afim. A função afim, ela é mais genérica, ela é mais geral que a função linear, tá? Então, toda função linear também é uma função afim, tá bom? Então, o que você pode dizer da função identidade, né? A função identidade, ela é uma função linear e ela também é uma função afim. A função identidade, ela é a função afim que o b vale 0 e que o a vale 1. Aí você tem que seu f de x é x, tá bom? Exemplos de funções afim, tá bom? Vamos supor aí que a gente esteja trabalhando só com domínio real, tá bom? Então eu não vou ficar escrevendo domínio toda hora, vou só colocar expressões, né? Ó, f de x é x mais 1, f de x é menos x mais 7, f de x é 3x mais 4, estão vendo? Ó? F de x é igual a raiz de x mais... Opa! Ó, f de x é raiz de 2x mais 4. Ó, nesse exemplo aqui, o nosso a, ele é raiz de x. Desculpa, o nosso a, ele é raiz de 2. Pode ser raiz de 2? Pode, porque o a pode ser qualquer número real, né? Isso que eu coloquei aqui sem querer, ó, raiz de x. Isso aqui não é uma função polinomial de primeiro grau, porque raiz de x não é um polinômio, né? Vocês lembram lá o que é polinômio? Polinômios são expressões algébricas racionais inteiras, tá bom? Isso aqui é irracional, porque o nosso x está dentro de um radical, né? Então, isso aqui pode ser uma função... Pode não, né? Isso aqui é uma função afim, porque o nosso a, ele pertence aos reais e o x está elevado a 1. Isso aqui não é uma função afim, porque o nosso x, ele não é de grau 1, tá? Ele é um x irracional, beleza? Se eu colocar aqui, ó, f de x é igual a πx mais 4. Isso aqui é uma função afim? Isso aqui é uma função afim, né? O nosso a vale π. Π é um número real, apesar de não ser um número racional. Mas o que importa é que o nosso x está elevado a 1. E se o x está elevado a 1, a gente tem uma função afim, tá bom? F de x é igual a menos meio x. Isso aqui é uma função afim? O nosso b aqui vale 0, o nosso a vale menos meio, né? Então, a gente está pegando aqui o nosso polinômio de primeiro grau, ó, ax mais b, e a gente está igualando ele a um f de x. Então, você vai estar variando aqui os valores que seu x pode assumir,
E para cada x você vai ter um valor de y, né? Um valor de f, tá? Então, isso aqui são exemplos de funções afins que a gente pode ter. Qual que é a nossa missão agora? A nossa missão é aprender a construir, então, um gráfico dessa função afim, tá bom? Então, o primeiro gráfico que a gente vai estar construindo aí vai ser esse gráfico aqui, ó, dessa função definida dos reais para os reais, tá? E que a nossa expressão, ela é dada por x mais 1. Beleza? Então, pausa o vídeo aí e tenta construir esse gráfico e da imagem, né? A gente sempre vai estar aí construindo gráficos e encontrando a imagem. Beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. Gráfico. Vamos jogar alguns pontos. Né? Vou jogar aqui o ponto -1, ponto 0, ponto 1, ponto 2. O y, né? O nosso f de x aqui, ele sempre vai dar o valor do x somado de 1. Então, se eu pegar -1 aqui, eu vou estar somando 1, vai dar 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o meu y sempre vai ser o x somado de 1. Ou seja, a imagem vai ser dada pelo domínio somado de 1. Né? E agora a gente vai desenhar, então, esses gráficos. Esse gráfico aqui, né? Vamos desenhar esse conjunto de pontos. Né? X e y. Então, vamos começar aqui com o ponto x menos 1, y 0. X menos 1, y 0. É esse ponto aqui. Né? Você anda um para a esquerda e não sobe nada. Fica no chão. Depois a gente tem o ponto 0, 1. 0, 1. Né? Você não anda nem para a esquerda nem para a direita e você sobe uma unidade. Depois a gente tem o ponto 1, 2. Né? Você anda 1 para a direita e sobe 2. E depois a gente tem o ponto 2, 3. Esse aqui seria então o ponto 2, 3. Se você ligar os pontos, ó, olha o gráfico que você tem. Tá? Isso aqui também é uma reta, né? Só que a nossa reta ela não passa mais na origem. Ó, onde que a nossa reta tá passando? Tá passando no 1 e não mais no 0, né? Então, a gente viu lá que toda função linear passa na origem. Por que que a função linear passa na origem? Ela passa na origem porque o b vale 0. Agora o nosso b vale 1. Então, ela vai estar passando no 1. Tá? Vamos desenhar outro gráfico, ó. Tentem desenhar, então, aí, dos reais para os reais, né? O gráfico de f de x é igual a menos 2x mais 1. Tá? Pausa o vídeo aí. Ah, esqueci de falar da imagem. Na imagem aqui vai ser os números reais, tá, pessoal? Porque como o nosso domínio é dado pelos reais, você vai conseguir escrever todos os y's, né? Como os y's são dados por pelo x mais 1, se você vai jogar todos os x's aqui, você também vai ter todos os y's, tá bom? Então, a nossa imagem aí seria dada pelos números reais, ó. A projeção dessa reta, que é infinita no eixo y, vai ser o próprio eixo y, que são os números reais, tá? Então, agora sim, ó, desenha o gráfico disso aqui e busca a imagem. Bom, vamos lá. Gráfico, ó. Vamos jogar alguns pontos. Ó, você já sabe que isso aqui é uma reta. Quantos pontos que a gente precisa, então? A gente precisa aí de 2 pontos, né? Eu vou pegar aqui o ponto menos 2, eu vou pegar o ponto 2. É legal pegar um positivo e um negativo, porque... por exemplo, se você pega 2 pontos negativos, ó, você vai ter que desenhar uma reta a partir desses pontos, ó. Tá vendo? Aí só vai ser mais difícil deixar ele em linha reta. Se você pega um ponto negativo e um positivo, ó,
você fica com um ponto aqui e um ponto aqui. Aí é só ligar assim. Fica mais fácil de ligar, eu acho. Mas faz do jeito que vocês preferirem aí. Então, o y, ele vai ser menos 2 vezes o x mais 1. Então, vamos calcular o y para o menos 2, ó. Vou jogar f de menos 2. Aí eu vou fazer menos 2 vezes menos 2 mais 1. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 1 dá 5. Tá? Então, para o x menos 2, o y vale 5. Ó, já tá começando a ficar louca a coisa, né? E se a gente jogar 2 aqui, ó, f de 2, eu vou ter menos 2 vezes 2, que vai ser menos 4, mais 1. Então, menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então, a gente tem esses dois pontos para desenhar. Tá? O ponto menos 2, 5, que é esse ponto aqui. E o ponto 2, menos 3, que vai ser esse ponto aqui. E daí, na hora que a gente ligar aqui, ó, vai dar um gráfico mais ou menos desse jeito. Beleza? Ele não vai passar na origem, porque a gente tem um B. Nosso B é diferente de 0. Se você joga x0 aqui, galera, ó, joga 0 aqui, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, você não vai ter o ponto 0, 0 na sua função. Você vai ter o ponto 0, 1, ó. Tudo bem? Beleza? Então, claro que esse gráfico aqui seria infinito, né? Ó, gráfico infinito. Então, isso significa que a imagem também vai ser dada pelos números reais. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Ó. Agora o exemplo que a gente tem é f de x é igual a 2x mais 3. Tá? O domínio contra domínio aí vai ser dado pelos números reais. Aí, galera, eu quero gráfico e domínio, tá bom? Gráfico e imagem. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Ó, pessoal, um insight aqui, né? Uma OBS. Pega aí sua função afim. F de x é a x mais b. Tá bom? Sabe qual que é um ótimo ponto para jogar? Um ótimo ponto para jogar é o ponto 0. x0. Se você joga x0 aqui, quanto que vai valer o seu f de 0? Ó, f de 0 vai ser a vezes 0 mais b. Então, o f de 0 vai valer p. Tudo bem? Então, nas suas funções afim, você sempre vai ter o ponto 0b. Tudo bem? Se você pegar a sua função afim e transformá-la numa função linear, quanto que vale o seu b? Seu b vale 0. Então, qual ponto que vai pertencer aqui à sua função linear? O ponto 0, 0. Por isso que a origem sempre vai pertencer à função linear, se o 0 pertencer ao domínio, claro, né? Então, o ponto aqui 0, 0, ele vai sempre fazer parte da função linear. Na função afim, é o ponto 0b, tá? Então, nesse gráfico que a gente vai desenhar aqui, qual que seria um ponto interessante para a gente jogar? O 0, 3, né? Porque isso aqui vai zerar e você tem que o seu f de 0 é 3. Então, na hora, ó, a gente já sabe que o 0, 3 faz parte do gráfico, tá? É equivalente... Tá crítica a situação das canetas aqui. Preciso comprar mais urgente. Ó, pessoal, a gente já sabe, ó, que o 0,3 vai ser um ponto desse gráfico. Então, só de olhar para isso aqui, ó, eu já sei que a minha reta vai passar aqui nesse ponto.
no 0,3, tá? E aí, o que eu preciso? Eu preciso só achar mais um valor, né? Aí eu jogo, por exemplo, x1. Se o meu x for 1, o y vai ser 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, se eu colocar aqui x1, o y vai valer 5. E aí, eu vou ter o meu gráfico na hora, ó. 2x mais 3, tá bom? Então, a função afim, pessoal, ela sempre vai estar cortando o seu eixo y no B, justamente porque esse ponto aqui, ó, 0b, ele sempre vai pertencer à sua função afim, tá? Se o zero fizer parte do domínio. Tudo bem? Qual que seria a imagem desse gráfico aqui, então? A imagem desse gráfico seria dado aí por reais. Beleza? Bom, pra gente encerrar aí a aula de hoje, pessoal, vamos fazer aqui mais esse último exemplo, tá? Esse último exemplo, ele diz o seguinte, ó. O seu domínio, então, ele vai ser dado por menos 2 até 1, união com 2 até 3. Peguei aqui um domínio qualquer, tá bom? A minha expressão, ela vai ser dada por 2x menos 1. E aí eu quero, então, que vocês desenhem, então, esse gráfico, tá bom? E eu quero que vocês também deem a imagem, tá? Se você conseguir fazer esse último exercício aqui, significa que você tá pronto para seguir em frente para nossa aula de amanhã, tá bom? Agora, se você não conseguir resolver esse último exercício, reassiste aí alguns pedaços da aula para você conseguir ver aonde está a sua dúvida, tá bom? Porque se você conseguir resolver esse exercício aqui, significa que você está acompanhando a função direitinho, tá bom? Então, pausa aí e tenta fazer. Então, vamos lá. Vou começar aqui desenhando meu plano cartesiano, né? Vamos dar uma olhadinha no domínio. Meu domínio vai de menos 2 até 1. Né? Então, esse intervalo aqui, ele faz parte do domínio. E o meu domínio depois, ele continua de 2 até 3. Então, esse pedacinho aqui, ele também faz parte do domínio. Daí, o que a gente vai ter que fazer? Ó, a gente vai ter que achar o gráfico, então, dessa expressão, certo? E pegar somente as partes que estão dentro do domínio, né? Então, pessoal, ó, o que seria interessante aqui, ó? A gente começar pegando o ponto 0b, né? Ó, vamos desenhar a nossa tabelinha aqui. O ponto 0b é o ponto quando a gente joga x0, né? Então, o b aqui, no caso, é menos 1. Então, esse ponto aqui, ó, 0 menos 1, ele faz parte da nossa função. Beleza? E aí, você escolhe outro ponto para jogar. Eu vou jogar, por exemplo, aqui o 1. 2 vezes 1 dá 1, menos 1, 1. Então, esse aqui é o ponto 1, 1. Então, estão vendo que eu já achei esses dois pontos? Né? Isso significa que se eu traçar essa reta aqui, ó, se eu traçar essa reta aqui, ó, finge que isso aqui tá retinho, né? O gráfico que eu quero encontrar, ó, ele é o gráfico que vai daqui até aqui. Deixa
Agora vai ser difícil. Ó. Nenhuma caneta funciona. Tá? E ele também vai possuir esse pedacinho daqui até aqui, ó. Beleza? Então, o meu gráfico vai ser essa fatia e essa fatia dessa reta infinita, né? Essa reta pontilhada, ela é a reta que vem dessa expressão. Tudo bem? Só que aí a gente vai tirar somente as partes do domínio. Ó, a gente quer só essa fatia aqui. Essas duas fatias aqui que vão ser o gráfico dessa função. Tá bom? Então, o que a gente precisa descobrir? Ó, a gente precisa descobrir quanto que vale esse ponto. Ó, quanto que vale o y desse ponto. Quanto que vale o y desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar, por exemplo, de y1, y2 e y3. Né? Eu quero descobrir, então, esses pontos. Para eu descobrir esses y's, ó, eu tenho que jogar os respectivos x's. Então, eu vou ter que jogar o x aqui do 1 eu já joguei. Vou jogar o do menos 2, ó. Se eu jogar menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, que é menos 4. Menos 1, menos 5. Então, esse ponto aqui, pessoal, ó, ele é o menos 2, menos 5. Estão vendo, ó? E aí aqui a gente tem o ponto 2. E aí eu vou jogar 2, né? Vou jogar 2 e vou jogar 3. O 2 vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 1, 3. E quando eu jogar o 3, vai ficar 3 vezes 2, que é 6, menos 1, 5. Tá? Eu vou desenhar esse gráfico aqui embaixo para ficar mais fácil de ver. Olha o gráfico que a gente tem então, ó. Menos 2, 1. O menos 2 está dando menos 5. E 1 está dando 1. Então, é daqui até aqui. Não passa na origem, tá? Aqui escorregou o pincel, mas ele não passa na origem, porque ele tá passando aqui embaixo, ó. Tá vendo? E depois a gente tem aqui de 2 até 3. Que iria aqui de 3 até 5, ó. Pera aí, galera. Eu vou pegar uma caneta melhor aqui, porque... Vamos lá. Essa caneta aqui, ela é fininha, mas acho que tá melhor do que o... Ó, a gente teria isso aqui, né? Então, ó, aqui é 3, 5. Aqui é 2, 3, né? Tô jogando esses pontos, ó. 2, 3, 3, 5. 2, 3, 3, 5. E esse aqui é o ponto 1, 1. E esse aqui é o ponto menos 2, menos 5, né? Então, o nosso gráfico, ó, ele seria dado por essas retas aqui, ó. Esses dois segmentos, né? E quem que é a nossa imagem? A nossa imagem, pessoal, vai ser esse conjunto aqui, ó. Esse aqui e esse, tá bom? Então, a nossa imagem aqui, ela seria dada de 1 até menos 5. Na verdade, eu vou colocar aqui do menos 5 até 1, né? Daqui pra cá. União com 3 até 5. Tá? Então, esse pedaço e esse pedaço seriam as nossas imagens. Tá bom? Unidos aí. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem para falar. Então, se você conseguiu chegar nesse gráfico e nessa imagem, você está mais do que preparado para seguir em frente aí para nossa aula de amanhã, tá bom? Se você ainda não conseguiu desenhar esse gráfico aqui, dá uma assistida aí de novo nesses exemplos que eu passei hoje. Se você ainda está com dúvida do que é domínio, do que é contradomínio, assiste a videoaula correspondente a isso, tá bom? Porque você já deveria estar sendo capaz de desenhar esse gráfico e encontrar a imagem, tá?
Com base aí no que a gente viu. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui são todos intervalinhos fechados, né? Porque o nosso domínio é intervalo fechado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Fechado, 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 né? E, pessoal, olha que interessante, né? Como o nosso y, ele é dado por 2x menos 1, não é isso? Ó, 2x menos 1. Se no nosso domínio a gente está jogando valores de menos 2 até 1 e depois de 2 até 3, né? O que espera então da sua imagem, ó? Espera-se que as fronteiras da imagem, ó, sejam dadas por essa expressão, né, ó? Se você pegar o menos 2 e colocar aqui, 2 vezes x menos 1, ó, vai ficar menos 5, né? Então, esse menos 5 aqui, ó, ele está relacionado com esse menos 2. E o 1 aqui, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Tá vendo? Ó, esse cara está relacionado com esse e esse está relacionado com esse. É como se a imagem fosse o dobro do domínio menos 1. Tá? Eu falo assim, é como se fosse porque aqui a gente está trabalhando com conjunto, né? E não com número. E o 2 vezes 2 dá 4 menos 1 dá 3. E 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. Tá? Então, olha só como é que a imagem ela está relacionada com o domínio através da sua expressão, né? É como então se a imagem fosse o dobro do domínio menos 1. Tá? Para os elementos da fronteira aqui. Beleza? Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Na aula de amanhã, a gente vai continuar o estudo da função afim, tá bom? Na aula de amanhã, então, ó, só um preview aí. A gente vai, então, estudar qual que é a influência desses dois coeficientes, né? Porque a gente já viu aqui que se o B ele vale 0, ela passa na origem, né? Aí a gente vai estar estudando aí o que esse A faz, né? Se você pegar aí um A maior que o outro, como é que os dois gráficos vão estar um relacionado com o outro, né? Se você pegar um A negativo, um B negativo, o que isso vai fazer com a sua função, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai estar estudando na aula de amanhã, tá bom? Se você não conseguiu fazer esse último exercício, então dá uma revisada aí na matéria, porque para a aula de amanhã você vai ter que estar conseguindo fazer esse exercício, beleza? Senão você não vai conseguir acompanhar a aula. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aí no nosso coleta de dúvidas. Eu acabei de abrir ele aqui e só deixa eu ver se ninguém colocou dúvidas novas, que eu já respondo agora. Mas eu acho que não, deixa eu ver, coleta de dúvidas que eu olhei. Olha lá, ó, 0 dúvidas no momento que eu tô gravando a aula, né? Eu tô gravando agora segunda à tarde. Então ninguém colocou dúvidas, tá? Mas se for aparecendo dúvida aí, vocês vão me mandando. Bom, galera, no mais era isso. Até amanhã, então.